Olá, pessoal, dando sequência. Eu acabei, né, de gravar, espero que vocês já tenham ouvido a aula sobre Jesus Cristo, as 3 partes. Hoje, no mesmo dia, estou gravando, agora do Espírito Santo, sobre quem é o Espírito Santo. Então, nós, né, todo encontro, nós rezamos e pedimos o Espírito Santo de Deus nas nossas orações. Isso é uma prática que vocês, como cristãos, e logo cristãos confirmados, devem colocar no seu dia a dia, de pedir todos os dias, na oração de vocês, o Espírito Santo de Deus. Tá? E vocês vão entender o porquê disso hoje. Então vamos lá? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus para o nosso encontro? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Que Deus nos abençoe e abençoe o nosso encontro no Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, pessoal. A gente agora vai querer responder a seguinte pergunta. O que a igreja quer dizer quando a gente fala creio no Espírito Santo de Deus? Mas quem é o Espírito Santo de Deus? Eu vou ler aqui para vocês no símbolo dos apóstolos, que é aquele creio mais curtinho. Está escrito assim, ó, creio no Espírito Santo. Aí depois continua, na Santa Igreja Católica. No mais longo, que é o símbolo niceno-constantinopolitano, está. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Olha que bonito. Aqui já tem uma autoexplicação do que é o Espírito Santo. Mas eu vou ler de novo para vocês. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Então, quando a gente fala que eu creio no Espírito Santo, então eu tenho essas duas essa realidade, né? Desculpa, gente, deu branco aqui. A gente tem essa realidade de que a pessoa, Deus, é trino, né? Lembra que a gente fala da Santíssima Trindade? Então, Deus é único. São 3 pessoas, mas é um Deus único. Nós somos uma religião monoteísta. A gente não acredita em 3 deuses. Nós acreditamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo
são a mesma pessoa, tá bom? Então, a mesma pessoa já é o mesmo Deus, tá? E o Espírito, quando a gente fala que a gente crê no Espírito Santo de Deus, a gente então professa que há essa terceira pessoa da Santíssima Trindade que procede do Pai e do Filho. Ele vem do Pai e do Filho. E o Espírito Santo foi enviado aos nossos corações através da promessa de Jesus, para recebermos o quê? A vida nova de filhos de Deus. Gente, eu vou misturar aqui na nossa explicação o compêndio. Eu tô aqui no meu computador pegando. Eu não imprimi ele. Eu vou misturar o compêndio com o catecismo de Pio X, tá bom? O compêndio desse catecismo amarelinho. E aqui tem a explicação assim. Esse artigo do credo ensina-nos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e que ele é Deus eterno, infinito e onipotente, o Criador e Senhor de todas as coisas, assim como o Pai e o Filho, né? E que ele procede do Pai e do Filho por meio da vontade e do amor, como de um só princípio. Então, o Espírito Santo aparece como na Bíblia, se a gente for pensar. A gente fala que aquele que falou na voz dos profetas. Ele aparece, então, na voz dos profetas, inspirando os profetas, né? Os que falavam da profecia, da vinda de Cristo. Deus já o inspirava através do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, que eu conversei um pouquinho com vocês sobre o Espírito Santo que nós recebemos dos apóstolos, foi uma promessa de Cristo, tá? Aos apóstolos, que ele enviaria o Espírito Santo. E eu falei um dado errado no último encontro, tá, gente? Eu confundi as duas coisas. 40 dias após a Páscoa é a ascensão de Jesus. E 10 dias depois é o Pentecostes. Então, o que acontece? O Espírito Santo vem no Pentecostes, no dia de Pentecostes, com 50 dias após a ressurreição, tá? Eu falei esse dado errado no último encontro. E por que a gente chama a pessoa da Santíssima Trindade? Por que tem um nome diferente, né? O Espírito Santo de Deus. A pessoa da Santíssima Trindade é designada particularmente com o nome do Espírito Santo, porque procede do Pai e do Filho por meio de aspiração e de amor. Nós sempre, vocês vão ver, em pregações, na palavra, sempre que a gente fala do Espírito Santo de Deus, nós falamos de amor, tá? De amor de Deus, Deus Pai, Deus Filho, do amor de Jesus a nós. E por que o Espírito Santo é atribuído, né, essa palavra amor? Porque ao Espírito Santo a gente atribui especialmente a santificação das almas. Então, nós estamos aqui conversando sobre a fé, sobre a igreja, de uma forma mais racional, né? Que é a forma da explicação. Mas, se a gente não tem uma intimidade, essa oração e essa intimidade, a abertura da nossa vida ao Espírito Santo de Deus, a gente pode fechar a nossa alma, sabia? Ao Espírito Santo de Deus. Lembra do livre-arbítrio? Ele sopra onde quer, ele vai onde quer, mas Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, quem inspira, quem ajuda a santificar as almas é o Espírito Santo de Deus. Mas nós temos que nos abrir à obra, né? Nos abrir ao Espírito Santo. Por isso que tem tantas músicas que a gente pede, vem Espírito Santo. Ou a gente, umas músicas, eu já tô ficando, não vou revelar a minha idade, mas eu não sou mais tão jovem assim. Mas tem músicas da Renovação Carismática, principalmente, que eu não vou falar que a igreja nunca esqueceu do Espírito Santo, sempre teve nas orações e tudo mais. Só que dessa forma um pouco mais sentimento, que trouxe mais, falando para as pessoas terem uma intimidade maior na oração com Deus,
a gente viu aqui, principalmente aqui no Brasil, com a Renovação Carismática Católica, tá? Conhecida como a RCC. Aí você vai falar, a Igreja Católica tem várias igrejas, eu vou em uma, a missa é assim, eu vou na outra, é assado. O padre fala, é mais assim, o padre é mais falante, canta mais. Ali tem o Ministério de Música, que tem banda, tem teclado, guitarra, tem várias vozes, as músicas são mais uma melodia diferente. Mas eu também já fui em igreja que é bem mais tradicional, o padre ele reza, tem poucas músicas, as músicas são mais antigas, ou são as músicas mais clássicas. Já fui em, você pode me falar essas coisas, tem missa até que tem padre que ainda reza em latim. Tem missa que é bem tradicional, que os homens tem lá um coro que canta gregoriano. São igrejas diferentes? Não. Todas são a mesma igreja, tá, gente? E todas têm o Espírito Santo. Só que é a forma de se comunicar. Então, essa questão do Espírito Santo, dessa intimidade do Espírito Santo, de se abrir, foi trazida muito pela renovação carismática católica, né? E de verdade eu falo, se alguém perguntar, você é mais tradicionalista ou você é mais carismática, Priscila? Eu falo que eu sou carismática. Carismática, eu gosto muito, né, das coisas da tradição do T minúsculo, tá? T maiúsculo tem todas, tá? Mas essa aproximação com o Espírito Santo que a renovação carismática trouxe para a maior parte das pessoas, para a santificação das pessoas, eu acho maravilhoso dessa parte da renovação carismática. Eu acho que salvou muitas pessoas de perder a fé, de perder a intimidade com Deus. Porque se a gente for ver, mesmo a igreja bem mais antiga, a vida dos santos é uma vida de abertura, de oração, de intimidade com o Espírito Santo, né? E muitas vezes as pessoas vão à igreja por tradição, mas não se abre à oração. E é necessário que a gente tenha a nossa parte racional, né? Sabendo exatamente o que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo. Mas é importante que a gente se abandone como crianças mesmo, né? Daquela fé até de certa forma ingênua, né? E que a gente consiga ter essa conversa, tanto na alegria ou na tristeza, na vida, com Deus. E quando a gente se abre ao Espírito Santo de Deus, às vezes a gente se alegra, a gente se emociona. Quando você se abre ao Espírito Santo de Deus para que ele te mostre a verdade, você encontra sim a verdade, tá? De diferentes formas, cada um tem uma história de vida. E eu estava falando disso por conta do toque, porque ao Espírito Santo é atribuída a santificação das almas. Então, gente, de verdade, assim, mais uma vez, eu peço que vocês, todos os dias, nem se for falar assim, ó, bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Estamos aqui para que der vier. Mas é uma coisa, uma brincadeirinha. Até falo para os jovens isso. A gente fala pelo menos bom dia, Espírito Santo, na oração. Mas tem as orações, a gente espero que dê tempo de fazer um encontro só sobre as orações. Essas orações que eu rezo, que já são escritas, e tem a oração espontânea. A gente reza. Diferente do que tem pessoas que caluniam os católicos, nós rezamos das duas formas. A espontânea e com essas orações já feitas. E todas têm efeito, tá? E eu sempre falo, às vezes a gente está tão árido, tão seco, que a gente não consegue conversar direito com Deus. E isso não é só para quem está fora da igreja, não, gente. Isso é para quem está vivo, que ainda não chegou, ainda não terminou a vida. Tem muitas vezes que estamos muito áridos nessa questão de oração, de fé, tantas coisas que acontecem na vida. E a oração já feita nos ajuda. Então, quando eu estou essa primeira oração que eu faço com vocês, alguns encontros, eu falo, inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso também. Quando a gente fala inspirar, a gente está pedindo o Espírito Santo, quem nos inspira. E é uma oração que alguém fez.
um dia. Mas é uma oração muito boa, né? E por mais que a gente às vezes esteja baixinho, um café ali, mas assim, a gente fala, né, o nível tá ali mais baixinho, não tá 100%, a gente tem que pedir o Espírito Santo, porque é através dele que esse nível vai elevar, essa bateria nossa vai ser carregada, tá bom? E eu acredito muito nisso. Quando a gente ora por outra pessoa, a gente pede o Espírito Santo. A gente pede o Espírito Santo por interceder, por iluminar aquela pessoa. Essa pessoa está fechada a Cristo. Mas quem sabe de tantas súplicas, algum momento a pessoa se santifica. E tem a história de Santo Agostinho. Não sei se você conhece a história de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. Santa Mônica, cristã, batizada, praticante. Naquela época se batizavam só mais velhos, pessoas mais velhas. Seu filho não se interessava, por mais que tivesse conhecido, não se interessava pela fé. E ela rezou todos os dias da sua vida para a conversão do seu filho com muita fé em Santo Agostinho. Até que depois de idas e vindas, a vida toda torta, tanta coisa acontecendo na vida de Santo Agostinho que não dá tempo de eu contar para vocês aqui. Até que um dia ele se converteu. Através, lógico, tem as pregações de Santo Ambrósio e tudo mais, mas a gente sabe que Deus, o Espírito Santo, vai caminhando a pessoa para aquele momento. E Santa Mônica, um pouco, né, após Santo Agostinho se converter, ela pôde ter essa felicidade na vida dela, ela faleceu. E ela é santa por essa fortaleza, essa perseverança dela. E Santo Agostinho é um doutor da igreja, né? Tem um filme, se vocês quiserem, no YouTube, é gratuito, só que ele é bem comprido, sobre Santo Agostinho. O nome, eu acho que é Santo Agostinho de Hipona, o nome do filme. Vale muito a pena assistir, tá bom? Assistam. Ele me impactou, espero que impacte você também. Então vamos lá. Já falei muito sobre santificação, fiquei 10 minutos falando sobre isso. Mas eu poderia ficar falando a noite toda sobre a intimidade com o Espírito Santo. E agora, Opa! Eu perdi aqui, gente, onde eu tava. Rodei o PDF para baixo aqui. E todas as pessoas nos santificam? Sim, todas as pessoas nos santificam, porque é a mesma pessoa. Deus é um só. Né? Então, quando a gente reza para Deus Pai, para Deus Filho, para Deus Espírito Santo, nós estamos rezando para Deus. Tá? A gente atribui especial ao Espírito Santo a santificação das almas porque é uma obra de amor. E as obras de amor são atribuídas ao Espírito Santo. E aqui tem uma perguntinha. Quando foi que o Espírito Santo desceu para os apóstolos? Em Pentecostes. Hein, gente? 50 dias após a ressurreição de Jesus. Tá? 10 dias após sua ascensão. E os apóstolos, antes de Pentecostes, eles ficaram reunidos, tá? A gente chama no cenáculo. Cenáculo é um ambiente, uma casa, tá? Em companhia de quem? Da Virgem Maria, a mãe de Jesus. E de outros discípulos que já acompanhavam, né, os apóstolos. E perseveraram na oração à espera do Espírito Santo. Na oração, né, a Deus, a Cristo. Porque o que aconteceu? Cristo prometeu que iria enviar o Espírito Santo. E eles ficaram naquela perseverança, orando em oração, né, gente, permanente, com o coração, a mente ali, esperando, pedindo a Deus esse Espírito Santo que ele havia prometido. E qual o efeito que produziu o Espírito Santo nos apóstolos? O Espírito Santo confirmou a fé dos apóstolos e plenificou-os de luzes, de força, de caridade, de abundância de todos os seus dons. Lembra que eu falei para vocês que eu vou conversar com vocês sobre os dons do Espírito Santo? Então, que a gente pode resumir a diversidade de dons em alguns dons, tá? No dia da crisma de vocês, a gente tem uma decoração muito bonita lá na igreja, que são as faixas dos 7 dons do Espírito Santo, que tem um painel. Para quem frequenta São José, naquele painel que tem a pintura de São João Batista, a gente pendura ali os 7 dons do Espírito Santo. Eu acho bem bonita.
E o Espírito Santo, ele foi enviado apenas para os apóstolos? Não, ficou apenas os apóstolos, graças a Deus. Por isso que a gente fala que o amor e a misericórdia de Deus é tão grande. Ele pensou em até quem ainda não tinha nascido. Ele pensou em você, pensou em mim, no meu filho, na minha filha. O Espírito Santo foi enviado para toda a igreja e para todas as almas fiéis. Então, para todos que são fiéis a Deus, que pedem o Espírito Santo, que pedem essa edificação através do Espírito Santo, que pedem orientação do Espírito Santo, Deus envia, tá? O Espírito Santo, como a alma no corpo... desculpa. O que o Espírito Santo opera na igreja? O Espírito Santo é como a alma para o corpo. Lembra que a gente falou sobre a alma em nós, os homens? Então, o Espírito Santo é a alma da igreja, tá? É a essência da igreja. Com sua graça e com seus dons, estabelece nela o reino da verdade e do amor e assiste-lhes para que oriente seus filhos com firmeza no caminho do céu. Então, nós acreditamos que o Espírito Santo orienta a Santa Igreja. Como? Através do Padre, do nosso Santo Papa, dos bispos. Tudo que eles fazem, todas as orientações, são dadas às luzes do Espírito Santo. Estou falando das orientações, tipo o catecismo da Igreja Católica, os concílios, os consensos, as cartas que os papas escrevem sobre determinado assunto. Vou dar alguns exemplos. Tem cartas do Papa sobre o amor filial, sobre a alegria do amor do Papa Francisco. Tem cartas do Papa Bento XVI, de São João Paulo II, que ele fala sobre a teologia do corpo. Eu tenho esse livro em casa, assim. A gente acredita que são, sim, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, esses homens santos. E que os outros bispos, padres, que eles também sejam inspirados pelo Espírito Santo de Deus, tá? E basicamente é isso. No próximo encontro, na próxima gravação, que eu não vou conseguir terminar hoje, será a gravação sobre a Igreja Católica. Você creio na Santa Igreja Católica, ok? Até mais, gente. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado.